Boa noite. Pela primeira vez no ano, o dólar fecha cotado acima de R$ 1,70. A valorização da moeda americana foi generalizada no mercado internacional. Os investidores buscam se proteger diante de mais uma turbulência provocada pela ameaça de calote no pagamento da dívida grega. Na Europa, as bolsas despencaram. Veja agora outras notícias em destaque nesta segunda-feira. Um oficial e 2 cabos da Polícia Militar estão presos, acusados do assassinato da juíza Patrícia Scioli em Niterói, no Rio. Flagrante no Maranhão. Motorista alcoolizado atropela e mata a mulher na porta de casa. Eita, atropelou! Eita, meu Deus! Atropelou a menina! Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, revela o melhor desempenho de alunos das escolas particulares. Cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, comentarista aqui do Jornal da Cultura, vai chefiar missão da ONU encarregada de investigar crimes contra a população síria. Teatro Municipal de São Paulo comemora os 100 anos com a apresentação da ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Participam da edição de hoje o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. Participe você também enviando a sua pergunta aos comentaristas através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. O assassinato da juíza Patrícia Scioli foi planejado um mês antes pelos 3 policiais militares acusados do crime. A informação foi dada hoje pelo delegado da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, Felipe Ettore, responsável pela investigação do caso. Os 3 PMs suspeitos de assassinar a juíza Patrícia Scioli, morta há um mês, planejaram o crime numa tentativa de evitar que ela decretasse a prisão deles. Os PMs são investigados pela morte de Diego da Conceição, de 18 anos, no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, em 3 de junho. A apuração apontou que eles forjaram um ato de resistência seguida de morte. E a juíza estava prestes a pedir a prisão dos envolvidos, o que ocorreu um dia antes dela ser morta. Os suspeitos são o tenente Daniel dos Santos Benites e os cabos Sérgio da Costa Júnior e Jefferson de Araújo Miranda, todos lotados no batalhão de São Gonçalo. Um mês antes do crime, eles fizeram um reconhecimento da casa da juíza usando uma viatura com GPS. Os 3 estão presos. Qualquer movimento agora com relação a esse caso, como a gente dizia antes de começar o jornal, esperar um desfecho, que se faça justiça, mas, sobretudo, que outros casos não se repitam. É isso, na opinião de vocês? Sim, tem que haver uma providência onde os juízes que se sabem ameaçados possam ser protegidos. A Itália pode nos ensinar como faz isso, porque os juízes que combateram os criminosos da máfia foram protegidos. E mesmo protegidos, ainda sofreram atentados. Aqui no Brasil é mais fácil protegê-los, porque nós não temos uma estrutura criminosa como tem na Itália, a máfia, Camorra, essa coisa toda. Eu acho que isso devia ser uma providência a ser adotada imediatamente pelos tribunais de justiça e dar proteção a esses juízes. Claro. E no caso, especialmente aí do Rio de Janeiro, né, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio disse hoje que mesmo que ela tivesse escolta, ela seria assassinada da mesma forma. O que me parece um argumento absolutamente equivocado, né? Se ela tivesse escolta, certamente ela agiria de forma diferente ao chegar no local. Aquilo ia criar uma certa intimidação dos assassinos em relação a ela, tal. O que na verdade é um meio de querer lavar as mãos. Agora precisa ver efetivamente se eles vão ser punidos, né? Porque o que ocorre em muitos desses casos é que há uma condenação, há um bom comportamento e depois na prisão, 3, 4 anos depois, eles estão na rua. Tem de ser exemplar. Ou seja, esse é um crime contra o Estado de Direito no Brasil. Ou há uma punição exemplar, ou isso vai se repetir. E se repetir, isso cria, ou seja, coloca em risco as instituições democráticas do Estado brasileiro. Isso é gravíssimo. Vamos ver o que vai ocorrer. É importante a gente acompanhar, né? Eu imagino quantos outros juízes não devem estar temerosos, porque, bom, se aconteceu isso com essa juíza Scioli,
Pode acontecer comigo, então eu vou em aqui... São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que você tem uma imprensa, está todo mundo olhando. Você imagina no interior do Brasil? Não. Você está no interior do Maranhão, vamos pegar o Maranhão, podia ser o interior de São Paulo também, que tem casos graves, mas vamos pegar no caso do Nordeste. Quantos juízes é que não são pressionados todo santo dia quando tem de jogar uma sentença que coloca em risco os interesses dos poderosos locais? Eu acho que o Poder Judiciário tinha que tomar uma providência imediatamente. A partir do Supremo Tribunal Federal, Controladoria-Geral da Justiça, tudo isso deve ser acionado para montar um esquema que faça dissuasão. O Poder Judiciário tem que ser passado em revista, né? Porque eu acho que de todos os poderes é o que está mais fragilizado. E isso eu acho que é importante, foi destacado até uma outra vez pelo o presidente César Peluso do Supremo. Esse é um caso, para dar um exemplo, que muitas vezes eu vejo o presidente do Supremo dando entrevista sobre tudo. Pode ser qualquer um, não é o César Peluso, outros presidentes também. Agora, esse é um caso gravíssimo, que é um ataque direto ao Poder Judiciário no Brasil. Cabe agora um acompanhamento efetivo das autoridades superiores e do Conselho Nacional de Justiça. Policiais militares, civis e bombeiros fizeram hoje uma passeata da Assembleia Legislativa de São Paulo até a Avenida Paulista. Eles reivindicam um piso salarial único para a categoria em todo o Brasil. Os manifestantes eram poucos, menos de 150, mas pararam a Avenida Paulista em pleno horário de pico. Os policiais civis, militares, bombeiros, com o apoio de familiares, reivindicavam a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que cria um piso salarial nacional da categoria, de R$ 3.500. O trânsito ficou complicado e irritou quem esperava pelos ônibus. O trabalhador quer ir embora descansar, eles estão se manifestando para segurança, mas não vejo segurança nenhuma. Antes da passeata, os manifestantes se reuniram na Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo o apoio de políticos. Explicaram que, entre os estados, existe enorme diferença salarial na categoria. É uma injustiça Brasília ganhar R$ 4.800 e o Rio de Janeiro ganhar R$ 950. O governo federal é contra a unificação salarial neste momento de crise internacional. O aumento consumiria até 50 bilhões de reais dos cofres da União. Não é nada de 50 milhões por ano como eles têm feito, né? Esses cálculos não chegam a isso daí, não chega mais de que 30 milhões por ano. A chamada PEC 300 já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Ainda é necessário que ela seja aprovada em segundo turno na Câmara e depois em 2 votações pelo Senado. Essa é uma questão, de onde vem o dinheiro? Isso que tem que perguntar para quem vai aprovar, não é? Agora, eu fico pensando assim no telespectador comum, assim, que está assistindo o nosso jornal agora, ele fala assim, puxa, mas não tem dinheiro para o bombeiro, para a polícia e vão pôr dinheiro lá na Copa. É um raciocínio que as pessoas fazem, não é? Imediato. Onde está o dinheiro, ninguém sabe. Uma vez teve um candidato na eleição que não houve, de 38, Zé Américo de Almeida, teve um discurso dele famoso, eu sei onde está o dinheiro. Nem ele sabe. A grande questão, nem ele sabia. Né? Existe um orçamento. O orçamento do Brasil é de 750 bilhões, algo aproximadamente isso. Há muita corrupção, todo mundo sabe. Nós já comentamos diversos casos. A CGU, agora mesmo, no final da semana passada, pegou contratos de 5 bilhões do Ministério do Transporte e identificou 650 milhões de desvios, portanto, 12%, e só em alguns contratos foram analisados. Quer dizer, é muita corrupção, dinheiro mal aplicado, questão de prioridade, isso é verdade. Agora, a grande questão é que há também demandas de outros poderes, a demanda do Poder Judiciário também para aumento. A grande questão é se o Estado tem recursos suficientes e os 27 unidades da Federação, hein? Porque isso não é um aumento só do governo federal, se tem recursos para pagar. Né? Sabe o que eu estou me convencendo cada vez mais? É de que toda vez que tem interesse de uma grande empreiteira, tem verba que sobra. Vamos fazer o Rodoanel. Não falta dinheiro, são bilhões. Vamos fazer agora o Ferroanel. Aí já tem dinheiro disponível. Basta ter um grande negócio que aparece o dinheiro. Agora, para saúde, educação, segurança, como não tem um grande investidor por trás, um grande negócio por trás... Porque a gente fica pensando nos bombeiros, eles tiveram aquele apoio incrível lá no Rio de Janeiro, quando eles paralisaram. Quer dizer, a população reconhece
que eles fazem um trabalho digno, que precisam ser melhor remunerados, não só eles, como os outros também. Mas aí você fala, puxa, mas não tem dinheiro para quem vai cuidar da nossa segurança? E não tem dinheiro para professores, né? Não tem dinheiro para os médicos, como foi lembrado. Em suma, um conjunto, é bom lembrar, foi citado por um policial, não sei, o caso de Brasília, o aumento de Brasília que acabou deflagrando tudo isso. É importante destacar que Brasília, os recursos do GDF, do governo do Distrito Federal, quase todos eles vêm da União, não são gerados em Brasília. E isso é um grave problema. Como é que estados mais pobres vão ter dinheiro, vão precisar do dinheiro do governo federal? É uma questão de conta. E vai se chegar a um acordo, né? Olha, falando em dinheiro, a Justiça Federal determinou a imediata paralisação na obra do terceiro terminal do aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Todo mundo chamava de puxadinho, lembra? A Justiça questiona a dispensa de licitação. Segundo a Infraero, não foi realizada a concorrência por causa da urgência com a proximidade da Copa do Mundo. A juíza Luísa Vilela Figueiras alega que a urgência foi provocada para forçar os órgãos de controle do patrimônio público a aceitar os contratos sem licitação. O descumprimento da decisão acarreta em multa diária de R$100 mil. E o Ayrton Soares, que é do Conselho da Infraero agora, meu amigo, você está aqui na Berlim. E esse era um problema anunciado? Esse era um problema anunciado, porque na reunião do Conselho, a diretoria trouxe para o Conselho essa questão, dizendo já ter submetido essa questão quanto à emergência ao Tribunal de Contas, dizendo ter submetido aos órgãos de controle e que não haveria óbice. Eu me lembro até de ter perquirido uma questão, que era o seguinte, mas qual foi a construtora que apresentou o menor preço entre as 5 que se habilitaram? Você era contra ou a favor dessa? Veja, eu não votava, né, porque a decisão é da diretoria, eu faço parte do Conselho, nós somos comunicados. Certo. Aí a informação foi de que a Delta Engenharia tinha apresentado o menor preço. Mas essa Delta não é aquela que está naqueles escândalos do Rio de Janeiro? É, mas ela está fazendo o menor preço porque quer adquirir experiência em construção em aeroportos. Tudo bem, mas isso pode dar problema, e não deu outra. A juíza assumiu a mesma posição que o Ministério Público e entendeu que a dispensa de licitação não era emergencial. Agora, nós sabemos que é preciso fazer alguma coisa rápido no aeroporto. A maneira de fazer com licitação, os prazos, a maneira de fazer. Quer dizer, a diretoria da Infraero que não teve essa prudência, vamos dizer assim. Eu não diria prudência, ficou mais fácil. Olha, acertei ficou mais fácil, mas como você disse, é um problema anunciado. E deu esse problema. E estava aí o Ministério Público com a atenção voltada para aquilo lá. Agora, aquele puxadinho, vamos chamar assim, atenderia 6 milhões de passageiros ano. Seria construído num prazo mais curto. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa com licitação. Pois é, vai demorar mais, poderiam já ter feito, né, pego o caminho correto antes. Vamos lembrar que há 4 anos atrás foi anulada uma licitação para o aeroporto de Cumbica de valor de R$1 bilhão por superfaturamento. Culpa de empresários e da diretoria da Infraero. Agora, o Conselho, o que faz? O Conselheiro dá conselho, os conselheiros? Não, o Conselho são levadas as questões para onde vai a empresa e o que se faz em termos de desenvolvimento dos aeroportos. E esse tipo de aconselhamento, por exemplo, é pertinente, é presente nas reuniões? Nós não temos poderes para dizer... Mas existe um aconselhamento, mas imagino. Existe, sem dúvida. Motorista embriagado atropela e mata a mulher em uma cidade do Maranhão. Um cinegrafista amador registrou o acidente. O caso aconteceu no início do mês, mas só foi divulgado agora. Estas imagens foram feitas na rodovia entre Trizidela do Vale e Bernardo do Mearim, no Maranhão. O zigue-zague no meio da estrada é constante. Por diversas vezes, James Rodrigues de Souza, de 55 anos, invade a pista contrária, colocando em risco os motociclistas. O rapaz que está gravando não se conforma e parece até prever o que aconteceria logo a seguir. Infeliz desse vai e mata um pai de família, ó. Minutos depois, o motorista invade o acostamento e atropela uma mulher de 39 anos que estava acompanhada do filho. Sem prestar socorro, ele segue na estrada. Desesperada, a criança pede ajuda para a mãe, enquanto moradores locais providenciam a ambulância. A vítima morre antes de chegar ao hospital. O motorista foi preso e liberado após pagar fiança de R$3 mil. Na última quinta-feira, a delegada Maria Eunice Ferreira Rubens, responsável pelo caso, recebeu as imagens do cinegrafista amador e pediu a prisão preventiva de James Rodrigues.
Preso pela segunda vez, ele confessou estar embriagado e agora espera um pedido de habeas corpus. Um detalhe, a mulher que morreu deixou 5 filhos. Olha, esse é um exemplo. A gente sabe que a gente tem mostrado tantos aqui no Jornal da Cultura. Quer dizer, motorista embriagado. Isso aí é uma opinião muito pessoal. Tinha que mofar na prisão. É um absurdo. O cara pagou R$3.000 e saiu, gente. Aí a questão da legislação brasileira. Voltamos a um velho problema, né? Com essa legislação brasileira existente, não dá. Agora, ou a punição severa para que esses casos não se repitam, porque a punição ela tem efeito pedagógico em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil é um verdadeiro absurdo. Ele cometeu, se o crime vai solicitar, vai obter habeas corpus. E há uma última decisão que é mais cruel ainda. O homicídio só passa a ser doloso quando fica provado que o sujeito se embriaga para cometer o crime. Essa é a decisão do Supremo, né? Foi a interpretação que o Supremo teve a semana passada. Exatamente. Isso é um absurdo. Então, isso quer dizer que aquele que estiver embriagado, mas a embriaguez foi por causa até o dia que for morto nessas condições, alguém da família de alguém do Supremo, aí as coisas mudam. Não, essa intervenção do Supremo é desastrosa. Revoltante, viu? Nossa. 93% dos acidentes envolvendo caminhões são causados por falha humana. Paz no Trânsito, uma campanha do Jornal da Cultura por um trânsito melhor. Trabalhava com a moto, só no sentido de ir e vir. Em torno de 5h30 para 6 horas da manhã, me deparei com uma pedra na frente. Era um momento que a marginal estava em construção. Quando eu notei, estava muito em cima, não deu para desviar. Em decorrência desse acidente, eu fiquei paraplégico. Confesso que antes disso, eu não olhava mesmo com o olhar da necessidade de um cadeirante, das dificuldades de um cadeirante. Muitas vezes, um cadeirante atravessando na minha frente falava, vai logo aí porque eu quero ir embora. Hoje não. Olha, vale a pena aqui só colocar algumas pessoas que escreveram no Twitter depois das imagens daquele atropelamento. Assim, manifestações dos nossos twitteiros. O Bruno diz, cadeira elétrica já para bêbados ao volante. O 42 DNA que se assina assim, que ele assina 5 filhos sem mãe e o desgraçado sai andando. Simples assim. E aí vai, olha, gente, um monte de twitters aqui das pessoas realmente muito revoltadas, que é como eu me sinto agora depois de ver essas imagens. A seguir, surto de meningite C provoca 3 mortes na Bahia. E mais, mercado internacional em alerta com a ameaça de um possível calote da Grécia.